Procurem deixar com vocês essa folha sempre dentro da Bíblia. Quando vocês estiverem na célula ou em casa, meditem bastante nessa folha, ao ponto de vocês decorarem no coração de vocês essa folha, porque vai ajudar bastante aos futuros líderes de célula, principalmente os líderes de célula. Gravem muito, muito bem isso, porque você vai poder ajudar a tua própria célula a fazer ela crescer e amadurecer. A Bíblia fala assim, olha, que nós temos que ter todo um cuidado com as ovelhas. Nós precisamos conhecer o estado de cada ovelha. O que isso significa? Nós precisamos entender que algumas pessoas são novas convertidas, outras estão em processo de consolidação, outras já estão bem edificadas e outras já estão até trabalhando para Jesus. Então nós precisamos olhar para as pessoas, identificar nelas qual degrau da nossa escada do sucesso ela se encontra, tá? Qual degrau? Primeiro degrau ali, que é o ganhar. Vocês se recordam que semana passada eu disse? O primeiro degrau é quando a pessoa, Aliás, eu quero até perguntar para vocês antes disso. Quais são os dois tipos de pessoas que fazem parte daquele quadradinho ali, um membro iniciante? Quais são esses dois grupos de pessoas que são considerados na nossa igreja um membro iniciante? Vamos ver se vocês se recordam. Eu falei semana passada. O novo convertido é um. Muito bem. O novo convertido é um membro iniciante. Tem mais um. Aqueles que vêm de outra igreja, como? Mas vêm como de outra igreja? Como? Com a bênção e a permissão do pastor da outra igreja. Bem? Então, quando a pessoa ela acaba de chegar, ela se converte na nossa igreja, ela é considerada um membro iniciante. A pessoa, quando ela vem de outra igreja, transferido com a bênção e a permissão do pastor, antigo pastor dela, ela é considerada um membro iniciante. Aí nós temos um desafio sobre a vida dessas pessoas, né? Isso é importantíssimo você, irmão, ter isso guardado no teu coração, essa escada do sucesso aí. Você vai ajudar muitas pessoas, tá bem? Agora, continuando ali, o próximo degrau qual que é? Consolidar. O primeiro degrau é ganhar, o segundo é consolidar. Consolidar é quando a pessoa ela está se tornando um membro ativo na Igreja da Paz, tá? E não olhem a folha agora, por favor. Eu quero que você fale para mim quais são alguns requisitos para a pessoa se tornar um membro ativo na Igreja da Paz, sem olhar a folha. Isso, um deles é o que o Reinaldo disse: congregar fielmente nos cultos de celebração e na célula. Tadel ainda não se encontra aqui. Célula e culto de celebração é um. Quais são? Nós temos 7 requisitos. Vocês falaram. Vamos ver se vocês lembram mais algum. Estar sendo discipulado. Mas ainda não entra aqui não. Como membro ativo ainda não. Curso de membresia. Peraí, só um minutinho. O curso de membresia que o Ed falou é um outro requisito. Tá aqui, assumir. Esse é outro. Assumir o compromisso de permanecer fiel aos princípios da aliança feita em que dia que é feita a aliança? Nas 3 grandes festas. Você ia falar, Paulo? Vocês falaram congregar fielmente, fazer o curso de membresia para se tornar um membro, assumir um compromisso com a igreja, né? Aquele compromisso que nós assumimos e a igreja assume conosco. Oi? Isso, ela tem que ter recebido Jesus, primeira coisa, né? Aí é o início de tudo, ela tem que confessar Jesus como o Senhor e o Salvador da vida dela,
Muito bem. Está faltando um batismo. Batismo é um outro requisito. Batismo por imersão. Batismo como que é? Jogando água na cabeça? Como que é então? Submergindo, isso mesmo. Está faltando 2 ainda. Não. Também não. Ainda não. Ele é só um membro ativo ainda. É isso mesmo. Ah, você leu? Não pode ler. Tá, então vamos lá. Quais são os cursos de fundamento? O primeiro módulo é chamado curso de fundamento, que são 4 matérias. Quais são essas 4 matérias? Vocês já falaram. Membresia é um. Não. Não. Nova criatura é outra matéria da escola ministerial. Família cristã. Ide e fazer discípulos. Olha só, vocês estão craque. Então, e por último, compromisso de completar o curso de fundamentos. Aliás, e continuando nesse mesmo requisito, os 3 níveis de discipulado, que são as 3 revistinhas, tá bem? Né? Que tem um acompanhamento inicial, tem o nível 2 e o nível 3. Então eu vou falar desde o primeiro aqui. Agora você pode acompanhar. Confissão pessoal de Jesus Cristo como Senhor e o Salvador. Aí é onde ela inicia se tornando um membro. Na verdade é um requisito para ela se tornar um membro ativo. Na verdade esse primeiro, para o novo convertido, é o primeiro requisito, né? Um membro iniciante. Ele acabou de aceitar Jesus, não é? Mas também é um requisito para se tornar um membro ativo. O segundo, ela tem que vir fielmente. Culto de celebração e célula, que é a nossa vida. A vida da igreja é culto de celebração e célula. Tá bem? Depois disso, irmãos, nós vamos pensar em discipulado. Tá? Só para você entender. Tá? É algo que nós já falhamos, nós já erramos aqui. Nós começamos a discipular pessoas sem a pessoa ainda estar inserida na célula, sem consolidar primeiro a pessoa, integrar a pessoa na vida da célula. Aí nós tivemos casos já, a pessoa não consolidou, a pessoa saiu da igreja, mas quis continuar o discipulado, participando de outra igreja, tá entendendo? E nós erramos nisso. Então agora não. Primeiro ela tem que estar vindo fielmente culto de celebração, sendo fielmente na célula. Depois que ela estiver fielmente na célula, aí nós vamos trabalhar o discipulado na vida dela. Tá bem? Exatamente, para ver se é isso mesmo que ela quer. Então, você vê como é importante a pessoa passar por todas essas etapas? No dia da festa das alianças, ela vai assumir um compromisso. Então é importante ela refletir, né, sobre esse assunto, se realmente ela deseja se tornar um membro da Igreja da Paz, não é? Para a gente poder cuidar de alguém, a pessoa tem que ser membro da igreja. Para a igreja poder cuidar da vida, cuidar da pessoa, da família, a pessoa tem que ter um compromisso com a igreja. Nós levamos, irmãos, existe algo que a Igreja da Paz leva muito a sério, são as alianças. Tá bem? Guarde isso no teu coração. Tá? Para que a Igreja da Paz possa ter uma aliança com a pessoa também tem que ter uma aliança, porque tem existido muitos cristãos flutuantes. O que é um cristão flutuante? Ele fica um pouco numa igreja, aí já não está tão feliz ali, ele vai para outra, ele vai para outra, na verdade, e você pode notar, um cristão flutuante, se ele não desviou, ele vai desviar. Você pode ver, um cristão flutuante, se ele não desviou ainda, ele vai desviar. Ele vai desviar. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela está na aliança. Nós temos que primeiro fazer uma aliança com Deus. A igreja, não adianta, irmãos, você, por exemplo, eu discipulo o Reinaldo. Eu quero que você
entenda o que eu vou dizer aqui para você nesse instante. Eu discipulo o Reinaldo. Eu tenho uma aliança com o Reinaldo, porque eu discipulo ele. Mas o Reinaldo tem uma aliança comigo, então ele tem um compromisso de estar todo domingo, toda segunda-feira comigo, a gente está reunindo junto. Mas imagina só, eu digo para o Reinaldo assim, falo, Reinaldo, eu não quero ter uma aliança com você todo, só com a sua cabeça. Então quando você for para o discipulado, você vai só com a sua cabeça, porque o teu corpo não vai entrar na minha casa. É só com você que eu quero ter essa aliança. O teu corpo, eu não fiz aliança com o teu corpo. O Reinaldo vai conseguir chegar a entrar na minha casa? Por quê? Dá para desmembrar o corpo aí e continuar vivo? Não. É um absurdo, não é o que eu estou dizendo para vocês? É a mesma coisa que muitas pessoas têm feito com Jesus. Eu quero Jesus, mas eu não quero ter um compromisso com o corpo. Não dá. Só dá para ter um compromisso com Jesus se eu tenho um compromisso com o corpo dele, que é a igreja. Exatamente. Mas aí o que acontece? Você vê cristãos flutuantes mendigando, vai de profeta em profeta, né? Você pode ver. Ele vai atrás de palavra. Ele precisa de palavra, ele precisa se alimentar, mas não tem um compromisso com ninguém. E Deus não abençoa esse tipo de pessoa. Você pode ver. Não tem uma pessoa, não tem um cristão flutuante que ele é abençoado. Você pode ver. Me mostre um que é super abençoado. Me mostre um. Aí eu volto tudo atrás que eu estou falando para vocês aqui. Eu não conheço nenhum. Que tem uma vida 100% abençoada, a família abençoada, o emprego abençoado. Tudo. Não existe. Não existe. Então não dá para ter uma aliança com Deus, com Jesus, sem ter uma aliança com o corpo dele, que é a igreja. Você está me entendendo? Completar o acompanhamento inicial. Esse que nós não tínhamos falado, né? Completar o que é o acompanhamento inicial, irmãos? O que é o acompanhamento inicial? Aquela revistinha do discipulado, né? Um dos materiais que faz parte do discipulado, que é feito de, se eu não me engano, 9 lições. E até a 5ª lição a pessoa tem que ter o compromisso de participar até a 5ª lição. Quarto aí, tem que fazer o curso de membresia completo. Como que ela vai se tornar membro de alguma coisa, sendo que ela não conhece a igreja, ela não sabe quais são os valores da sua igreja, ela não sabe o projeto da sua igreja, não sabe onde que a igreja que ela faz parte, aonde que ela vai chegar, o que a igreja dela acredita. Como que você pode ter aliança com algo que você não conhece? Me explica. Não tem. Agora, como é que funciona o nosso curso de membresia? Nós vamos ter um até o final desse ano. Nós não tivemos nenhum ainda, tá? Mas agora nós vamos ter 2 vezes por ano. Até o final desse ano nós vamos ter curso de membresia e as 3 grandes festas, tá bem? Então são somente 2 vezes no ano que isso acontece. Assumir o compromisso de permanecer fiel aos princípios da aliança feita no dia das 3 grandes festas, já falamos sobre isso. Batismo por imersão como símbolo público da sua fé. Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu acho que esse negócio de batismo aí, não precisa não. E eu lhe pergunto, Jesus, ele era um pecador? Jesus era um pecador? E eu lhe pergunto, por que as pessoas precisam batizar? Qual que é o significado do batismo? Para dizer o quê? Que agora a pessoa é o quê? Uma nova criatura, quer dizer, ela tinha um passado, não tinha? Agora ela tem um novo futuro, um presente e futuro. Jesus, ele era pecador? Por que ele batizou então, gente? Para que se cumprisse toda a justiça. Então, se Jesus fez, nós vamos fazer também. Amém? Então nós vamos batizar, mostrando para a igreja, para o mundo, como um testemunho e dizendo, olha, daqui para trás eu tinha uma vida toda errada mesmo sem Jesus. Eu não tinha salvação. Agora minha vida é uma nova vida com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você tem dúvida, meu amado, você batizou quando você era criança, por exemplo. Porque o batismo, nós não batizamos crianças aqui na Igreja da Paz. Porque nós acreditamos que
precisa ter arrependimento de pecado. E uma criança ainda não tem consciência de arrependimento do pecado. Tem, Paulo? Não tem consciência disso. Não tem pecado. Mas, então, e como que ela vai se arrepender de algo que ela também, uma criança não sabe ainda? Por isso que nós não batizamos crianças, tá bem? E nós batizamos a partir dos 12 anos, pode até 11 anos, mas só se a gente perceber que é muito madura, a maturidade do adolescente ali, não é? Então nós não batizamos crianças. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Eu estava dizendo, perdão, se você batizou quando você era criança, você tem alguma dúvida, eu sugiro, sem ser nome de japonês, que você batize novamente. Sugiro. Que agora comece tudo de novo, né? Se você batizou e não tinha consciência, faça. Não tem problema não, tá bem, Paulo? E por último aqui, compromisso de completar o curso de fundamentos e os 3 níveis de discipulado. Amém. Agora, eu quero falar um pouquinho com você agora sobre o batismo mesmo, né? Talvez vai ajudar você até a tirar suas dúvidas aí. Paulo e qualquer outro irmão que tenha dúvida aí. Quais são os critérios para ser batizado? Às vezes nós pensamos nisso, não é? Pastor, eu não entendo muito sobre o batismo. Como é que funciona esse negócio de batismo? Será que eu posso batizar? Será que eu devo batizar? Será que eu posso batizar agora ou só mais para frente? Surgem muitas dúvidas, né? Então eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Se você tiver qualquer dúvida após nós conversarmos, aí eu quero tirar as suas dúvidas, tá bem? Então, primeiro critério para ser batizado aí, nós estamos falando, irmãos, sobre se tornando um membro da Igreja da Paz. Você está entendendo? Hoje, o tema da nossa mensagem de hoje é se tornando um membro da Igreja da Paz. Todos os níveis de membresia, tudo aquilo que você precisa fazer para se tornar um membro na Igreja da Paz. Tá? E nesse processo, o batismo é fundamental para quem ainda não é batizado. Então, o primeiro critério para ser batizado é confissão pessoal de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vida cristã exemplar e crescente. Você nota aqui que a primeira parte desse critério também é o critério para se tornar um membro ativo, né, que nós lemos, né? Confissão pessoal de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é confissão de Jesus como Salvador. Confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Imagine um escravo. Quero que você imagine. Um escravo, ele tem um senhor sobre a vida dele, não tem? Não é assim que funciona? Hoje não existe mais isso, pelo menos aqui no Brasil, né? Embora muitas pessoas possam até viver em escravidão aí no norte, nordeste ali, existem muitas pessoas escravizadas. Mas vamos lá. Imagine que um escravo ele tem um senhor sobre a vida dele, né? E da mesma forma eu quero que você entenda que Jesus ele é o nosso Senhor. E um escravo ele recebe ordem, ele recebe direção do seu Senhor. Tudo que o seu Senhor fala é o que ele vai fazer. Não é assim que funciona? Tudo, por exemplo, tudo que o teu patrão... Tem pessoas que não são submissas, mas aqui eu creio que todos são. Se o seu patrão falar, olha, é aquilo que você vai fazer agora. O que você vai fazer? Aquilo que ele está mandando você fazer. Se ele falar, hoje eu separei, hoje nós vamos acabar esse serviço, nós vamos lavar o banheiro, tá bem? 3 horas nós vamos lavar o banheiro. O que você vai fazer? 3 horas você vai lavar o banheiro, né? Porque você tem um patrão, você recebe para aquilo. Você recebeu o teu patrão como um senhor para você, não é verdade? Você se sujeitou àquilo, então ele é o teu senhor. Irmãos, tem muitas pessoas recebendo Jesus como o Salvador. Todo mundo quer o benefício, não é? Quem que não quer ir para o céu? Eu te pergunto, quem que não quer ir para o céu? Todo mundo quer ter o nome lá escrito no livro da vida. Mas esse é um grande erro de muitas pessoas. As pessoas têm vindo muitas vezes para frente na hora do apelo, né? As igrejas elas estão tão preocupadas em fazer apelo para que as pessoas aceitem, recebam Jesus como Salvador da vida delas, mas não apresenta para essas pessoas um Jesus que é o Senhor.
A Bíblia fala que a pessoa tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador, como dono da vida dela. Dono da vida dela. Agora, uma pessoa que é dono da minha vida, quem que vai dirigir a vida agora? Sou eu ou o dono da minha vida? O dono da minha vida. Agora eu lhe pergunto, muitas pessoas talvez que você conhece, que um dia receberam Jesus, será que Jesus tem sido o Senhor da vida delas, o dono da vida delas? Muitas pessoas que eu e você nós conhecemos, talvez gente da nossa família. Irmãos, o que nos dá garantia, direito de morar no céu é receber Jesus como dono da nossa vida. Não é só fazer uma oração simples, falar: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, escreve o meu nome no livro da vida, eu rejeito o pecado, eu viro as costas para o mundo e eu acredito que o Senhor agora está escrevendo meu nome no livro da vida. De hoje em diante eu vou ter uma nova vida. Mas acaba ali, acaba o culto, a pessoa volta para a mesma prática, para a mesma vida. E eu lhe pergunto, você acha que essa pessoa tem o nome escrito no livro da vida? Não tem. Por quê? Porque Jesus ainda não é o dono da vida dela. Ainda não é o dono. Então, irmãos, há muito tempo, eu pensava da seguinte maneira, eu achava que, eu não entendia muito bem essa questão de que Jesus tinha que ser o Senhor, o dono da vida. Eu achava que se um dia eu recebi Jesus no meu coração, eu ia morar no céu. Então, mesmo que eu pecasse, assim, ficasse no mundo e tal, eu ia ser salvo. Eu tinha esse pensamento, mas é um pensamento errado. Porque enquanto eu estava lá no mundão, Jesus não era o dono da minha vida. Eu era o dono do meu nariz. Eu era o dono do meu nariz. E eu já tinha feito muitas e muitas e muitas orações. Toda vez que falavam para fazer, faziam um apelo, eu era o primeiro para ir lá para frente. Onde que estava, que igreja que eu fosse, eu ia. Mas acabava o culto, eu ia atrás das menininhas da igreja. Né, Paulo? Me perdoa aí, viu, filho? Aí eu ia atrás das menininhas, quer dizer, eu não queria saber de Jesus. Não queria saber de Deus, eu queria a curtição. Acabava ali na segunda-feira, minha vida já era uma vida toda errada de novo. Jesus não era o dono da minha vida. Agora, teve um dia que eu tive um encontro real com Jesus. Eu recebi Jesus como dono da minha vida. Aí tudo mudou. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Hoje eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Porque hoje Jesus é o dono da minha vida. Não significa que eu nunca vou pecar, que eu nunca vou errar. Significa que há anos atrás eu não pecava até muito, errava muito mais do que eu erro hoje. Graças a Deus eu tenho melhorado. Mas o dia que eu recebi Ele como dono da minha vida, tudo mudou. Eu sabia que nunca mais eu ia deixar Ele. Então hoje eu tenho a garantia de que eu vou morar no céu, e você também tem. Viu? Você tem permitido Jesus ser o dono da tua vida. Então isso é algo que eu queria frisar com você. Então olha a importância do batismo. Nós estamos dizendo que agora Jesus é o dono da nossa vida. Nós confessamos Ele como o nosso Senhor e por causa disso, Ele também é o nosso Salvador. Né? Porque agora Ele é o dono, Ele também é o Salvador. Amém? Vocês entenderam? Mas não para por aí não. Uma pessoa que tem Jesus como dono da vida dela, ele vai ter uma vida cristã crescente e exemplar. Você pode notar, um cristão verdadeiro, ele vai começar com a vida dele crescer. Ele vai falhar, viu, irmãos? Tá? Ele vai dar 2 passos, vai voltar 1. Aí ele dá mais 3 e volta mais 1. E cai no meio do caminho. Não importa, o importante é que ele está numa crescente. Né? Ele está tendo uma vida exemplar. Ele está realmente com dificuldade de abandonar as práticas que ele tinha. Está tendo dificuldade sim, mas ele está se esforçando. E a cada dia que passa, o pecado tem menos espaço na vida dele. E mais Jesus e Jesus tem mais espaço na vida dele. Então significa o quê? Ele está crescendo com Jesus. A vida dele realmente está tendo transformação. Não é? Aí você nota na tua vida, aí eu preciso acertar tal área da minha vida. E a pessoa começa a lutar. E ela erra, falha, mas ela se esforça. Nós estamos demonstrando que Jesus está sendo o dono da nossa vida. Aí você pode batizar. Agora, nós não podemos batizar, Paulo, por exemplo. Por isso que nossa Igreja da Paz tem todo um cuidado. Um dia antes, a pessoa estava o cigarrão na boca,
Um dia antes, estava na vida toda errada, com a vida toda torta. Né? Irmãos, teve batismo que eu fui, eu estava compartilhando ontem com o Reinaldo. Pouco antes de batizar, a pessoa estava passando por um processo de libertação, manifestando demônio nela. Você acha que estava pronto para batizar? Aí o demônio saía da mulher e ia para o marido. Aí orava com o marido e ia para a sogra. Ia da sogra para a esposa, da esposa para o marido e ficava ali, ó, no processo de libertação ali, ó. Aí batizar logo em seguida. Serviu de alguma coisa? Agora eu lhe pergunto, aonde estão essas 3 pessoas? No mundo mesmo. Sabe onde está esse casal que eu estou dizendo para vocês? Separado. É sério isso? Nós não podemos sair batizando. E eu vou continuar aqui então. Então, outro critério para a pessoa ser batizada. Outro critério. Segundo aí. Você tem... Então, o segundo critério para ser batizado aí é congregar fielmente nos cultos de celebração e célula. Por quê? Porque agora a pessoa está tendo uma vida transformada, ela está seguindo o que a palavra de Deus diz, que nós não devemos deixar de congregar como é o costume de alguns, né? Antes o quê? Um ali admoestando ao outro, um ajudando ao outro, a não falhar, a não cair. Então a pessoa tem que estar fielmente, tem que estar vindo. Eu quero batizar. Vem 2 vezes por ano na igreja. Você vai batizar? Não vai batizar. Tá bem? Não tem permissão para batizar, não. Na nossa igreja, não. Quiser batizar em outra igreja, fique à vontade. Aqui é assim. Terceiro, completar o acompanhamento inicial, pelo menos até a lição 5, incluindo o aconselhamento pessoal, e continuar a ser discipulado 1 a 1. Ontem eu estava passando exatamente essa lição, acompanhar o aconselhamento pessoal com o Reinaldo. Estava passando a revistinha, né, Rei? Você lembra disso? Então, o que é isso aqui? Qual que é esse critério? Você está já discipulando alguém. Imagine que as 5 primeiras lições daquele material, para o novo convertido, é a base. Você vai falar com ele sobre certeza da salvação, sobre o Espírito Santo. Então, as 5 primeiras matérias ali, 5 primeiras lições, você vai trabalhar com muito cuidado no novo convertido, tirar todas as dúvidas dele, você vai, assim, aprofundar na vida do teu discípulo, ver se em alguma daquelas áreas ali ele precisa crescer ainda. Chegou na lição 5, ele já está, assim, você veio trabalhando bem com ele veio mudando de vida, aí você vai fazer o aconselhamento pessoal com ele. O que é? É o discipulador ou o líder da célula vai fazer uma entrevista com a pessoa que quer batizar. Aí vai fazer perguntas específicas com essa pessoa. E ali você vai notar se a pessoa ainda precisa se libertar de alguns pecados. Não é, Rei, que nós estávamos falando isso? Ou se a pessoa precisa fazer restituição. Às vezes, irmão, a pessoa, antes de vir para Jesus, era uma mão leve, não é? E Deus está incomodando ela. Não é porque agora ela converteu que ela não vai ter que fazer restituição. Então, nós vamos trabalhar, ver se a pessoa não roubou nada de alguém, daí vai fazer ela voltar com a pessoa, devolver. É bem sério mesmo. Vai fazer a pessoa devolver o que roubou para outra pessoa. Ou pelo menos ir lá e falar, se a pessoa perdoar, está perdoado. Amém? Se não, ir lá, porque nós não podemos deixar, nós estamos dizendo que a nossa vida de hoje em diante é uma nova vida, e nós não podemos deixar a pendência do passado. Você está entendendo? Não é? Então, se tem alguém aí que você conhece e tal, ou que você tem condição de ligar, você vai fazer isso com o teu discípulo aí. Então é bem sério. Aquele que recebeu Jesus, irmão, está disposto a fazer tudo por amor a Jesus. Se é para fazer restituição, se é para acertar minha vida, se é para me esforçar em libertar dos pecados, eu vou fazer, porque eu amo Jesus e eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida também, e eu vou ser batizado. Eu não vou deixar de ser batizado, não, por causa disso. Eu vou lá. Vou te contar uma história. Aconteceu em Santarém. Um novo convertido, ele começou esse processo, né, a ser discipulado, passou pelos 5 primeiros níveis da apostila ali, as 5 primeiras lições. Na hora que chegou na entrevista, aí o discipulador notou, assim, aprofundou nessa área com ele, perguntou se ele tinha, assim,
roubado alguém. Fez essa pergunta para ele: você chegou a fazer isso? Roubou alguém algum dia e tal? Não é? E Deus está incomodando no teu coração, você está se lembrando disso? E falou: olha, quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu me lembro de ter roubado, sabe aqueles... Como que chama, Reinaldo, que eu falei? Onde põe garrafas de cerveja dentro? Engradado. Eu roubei alguns engradados da minha patroa e levei para minha casa. Era coisa até boba, né? Daí o discipulador falou: olha, então volte lá, fale com a tua ex-patroa. Nem patroa era há muitos anos. E ele voltou lá, falou com a ex-patroa que ele tinha feito. E ela até assustou, porque ela não era nem cristã. Ela falou: mas por que você está me contando isso? Há anos atrás, em 3 engradados aí, o que importa, né? Já foi, já. Está até perdoado, fica tranquilo. Ele teve a oportunidade de falar para ela que agora ele tinha uma nova vida com Jesus. Então ele queria, assim, ser totalmente transparente. E ele tinha que fazer aquilo. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou a dona do mercadinho, ganhou toda a família para Jesus. Porque ela disse o seguinte: rapaz, eu quero conhecer essa tua igreja. Quero saber onde é que é, porque se você mudou de vida, essa igreja é boa. Quarto. Olha só, e no momento da entrevista vai fazer essas perguntas. Inclusive, deixa eu dar uma notícia legal, bacana aqui para vocês. Sabe quem é que vai discipular a pessoa que quer se batizar ali, né? A pessoa que está disposta a se batizar? Próprio discipulador. Se ele está capacitado. Senão o líder da célula vai batizar, mas nós preferimos que seja o discipulador. É lindo, né? Na nossa igreja não é só o pastor que batiza, não. Já pensou aquela vida que se ganhar para Jesus, você que vai lá batizar, não é? O teu filho vai batizar, a tua filha vai batizar. É você que vai batizar. Olha que legal que é. Muito legal, gente. Isso é bom demais. Quarto critério para ser batizado: ter feito o curso de membresia. Olha só, a única exceção seria se pegou permissão especial com o pastor de rede e se comprometeu a fazê-lo o mais breve possível. Ainda nós não temos pastores de rede, então é comigo mesmo, tá? Você não fez o curso de membresia, por exemplo, nós tivemos a oportunidade, você não fez. Aí, vamos supor, vou pegar o caso aqui de vocês dois, discípulo e discipulador. Aí não fez, então tem que vir falar comigo, se eu libero para poder... Porque daí eu vou conversar com o irmão, falar: você tem um compromisso de ir no próximo, você se batizar, você fazer o curso de membresia? Ah, não, eu tenho. Ah, então tá liberado. Então pode sim. Então, eu preciso ouvir que a pessoa tem esse compromisso, tá? Assim, no próximo curso de membresia, fazer o curso completo. Tá bem? Então esse é um critério. Tudo bem? Quinto, ter feito a classe da nova criatura ou estar comprometido em fazê-lo. Tanto o quarto critério como o quinto ainda nós não temos na igreja. Mas como eu disse, até o final desse ano nós vamos ter batismo e as 3 grandes festas. Então você vai ter oportunidade. Agora, o que é esse curso de nova criatura? Eu ainda estou conversando com o pastor Eliel. É um curso, assim, irmãos, excelente, assim, muito bom. Lá em Fortaleza acontece domingo de manhã, logo após o culto, né? O próprio pastor da igreja é sempre o pastor que dá esse curso, não é? Sempre o pastor. O pastor Ibe, ele dá esse curso lá. E nós vamos ter aqui, eu estou tentando acertar com o pastor Eliel para a gente, na realidade do estado de São Paulo, a gente conseguir fazer esse curso aqui. Eu gostaria que fosse no domingo, antes do culto, por exemplo, 6 horas da tarde. Vem e já fica para o culto. Porque acabou o curso, irmãos, é só um período só, é um curto período, acho que é 7 semanas, se eu não me engano. Aí depois acabou, entendeu? Aí não precisa mais fazer, daí toda a igreja poderia estar passando, e nós não teríamos que fazer em outro dia da semana, você ter que vir aqui. Nós poderíamos fazer na sexta-feira, no domingo antes do culto. Aí depois eu vou estar abrindo para toda a igreja pedindo opinião aí. Então, esse curso, irmãos, ele é tão importante, porque o novo convertido, eu quero que você entenda, ele vai estar fazendo o discipulado com o seu discipulador ali, aquela apostila do acompanhamento inicial, e ao mesmo tempo, ele vai estar fazendo o curso de nova criatura. Irmão, essa pessoa vai crescer tanto com Deus, mas tanto com Deus, vai tirar todas aquelas mentiras do diabo, todas aquelas dúvidas,
será que eu sou salvo? Será que eu estou certo, eu estou errado? Vai tirar todas as dúvidas. Então esses 2 cursos são muito preciosos aí. Sexto critério aí, para ser batizado. Tem que ter o casamento legalizado. Ou estar empenhado, comprometido em legalizá-lo o mais rápido possível. Por que eu falo isso? Volto a dizer, o batismo, eu estou dizendo que agora eu tenho uma nova vida, uma vida correta com Deus, né? Então tudo que estava pendente, nós vamos acertar, não é verdade? Então, pastor, mas, olha, vai ter batismo semana que vem, e meu casamento está marcado para daqui, olha, 1 mês. Pode batizar, não tem problema, você já está comprometido em fazer, no teu coração você já fez, já está... é uma questão de tempo, aí você vai casar, tá bem? Então tá liberado o batismo nesse caso aí, que é o caso inclusive do Ed, né? Nós não vamos batizar antes, mas o Ed, por exemplo, tá aí acertando a vida, né? A Cíntia já vai casar, olha só que bênção aí. E por último aí, o último critério para ser batizado, ter dado testemunho pessoal público na célula. O que é isso? Posso pegar você de novo? Quantas vezes você ouviu o Ed falando, olha, antes a minha vida era assim. Olha, o dia que eu recebi Jesus, aquele dia, agora minha vida é assim. E ele mostra com a vida dele os milagres, as portas, tudo que Deus está fazendo na vida dele, dessa família, né? Você não ouviu esse testemunho? Quantas vezes a gente não ouviu isso na cela? Muitas vezes, tá entendendo? Agora, uma pessoa que recebeu Jesus, tem a sua vida transformada, ela nunca vai ficar quieta, ela não vai, não vou falar para ninguém. Não, ela vai querer falar para todo mundo, porque a vida dela está sendo transformada. Você está entendendo? Ela tem que falar, dar o seu testemunho na célula, né? Várias vezes, em várias oportunidades possíveis aí, de forma até natural, não é nada engessado não, irmãos, assim como já tem acontecido. Amém? Vocês têm dúvidas? Dúvidas quanto a isso? Qualquer dúvida você pode me perguntar aí no final do Tadel, tá bem? Mas olha só, onde nós estamos ali, irmãos, na escada do sucesso? Passamos o primeiro degrau, ganhar, nós estamos ali trabalhando consolidar, a consolidação da pessoa. O batismo é um dos processos, uma das etapas da consolidação na vida da pessoa, tudo bem? Olha só, semana que vem nós vamos estar continuando esses critérios aqui, essa progressão de membresia na Igreja da Paz. Nós vamos estar falando sobre critérios para se tornar agora um discipulador, tá bem? Semana que vem nós vamos estar falando mais sobre isso.